Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 29 de novembro, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, a família franciscana celebra os 801 anos da aprovação da regra franciscana. E também celebramos hoje o dia de todos os santos da ordem seráfica, de todos os santos da ordem franciscana. E nós, capuchinhos da província de Nossa Senhora dos Anjos, que está presente nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Leste de Minas, estamos celebrando 125 anos de nossa presença na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo, nas regiões montanhosas. 125 anos da presença dos capuchinhos nesta cidade. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola: olhai a figueira e as outras árvores. Quando vedes que elas estão produzindo os seus brotos, logo dizeis que o verão está perto. Também vós, quando virdes estas coisas acontecendo, sabei que o reino de Deus também está próximo. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas acontecerão antes que passe esta geração. E em verdade também vos digo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos momentos finais do nosso ano litúrgico de 2024. No primeiro domingo do Advento, nós já estaremos celebrando a nossa expectativa, a nossa espera, o tempo do Advento, das coisas que hão de vir. E assim estaremos então iniciando a nossa caminhada rumo à nossa esperança para o ano de 2025. E hoje nós já temos a conclusão do livro do Apocalipse, na primeira leitura de hoje. Após a destruição do templo, após Jesus anunciar a perseguição, a violência e o ódio aos seus discípulos, após ele também declarar que até as forças da natureza também seriam abaladas, então agora ele começa a apresentar na liturgia de hoje do livro do Apocalipse, o autor sagrado começa então a proclamar uma nova criação, uma nova Jerusalém, não mais a geográfica, mas uma nova Jerusalém que desce do alto, como a noiva do Cordeiro. Por isso o livro então vai falar dessa tensão constante da vida cristã, essa luta constante entre as forças do bem e entre as forças do mal, entre o espírito do bem e o espírito do mal, entre as luzes e também as trevas. E cada cristão é chamado a vivenciar então essa tensão constante, essa luta constante, essa batalha espiritual para permanecer fiel ao Senhor. Por isso hoje o livro do Apocalipse apresenta também aquelas testemunhas que foram fiéis, aquelas que não se deixaram corromper, aquelas que não renegaram o nome do Cordeiro, aquelas que como Cordeiro combateram, sofreram, algumas morreram e foram resgatadas novamente para a sua vida. E hoje o livro do Apocalipse apresenta uma morte dupla, a morte biológica e a morte também daqueles e daquelas que não entrarão na vida eterna do Senhor. E a linguagem simbólica do livro de hoje é que são lançados no lago de fogo. São Francisco também nos ensinou isso. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum ser vivo pode escapar. Ai daqueles que ela encontrarem em pecado mortal, porque a segunda morte poderá fazer mal. Por isso, aqueles e aquelas que permaneceram fiéis, que combateram, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, agora reinam com ele numa nova Jerusalém.
aquela que fora transformada, que fora salva, porque o Senhor fez acontecer uma nova história. Aqui está o sentido do livro do Apocalipse. Não é o pavor, não é o medo, mas é essa constante tensão, onde nós temos que ter a capacidade de enxergarmos os sinais do tempo e termos o discernimento do Espírito para conhecermos e percebermos que o Senhor passa em nossa vida e que nós temos que ser fiéis a Ele. Então aqui está o Espírito do Evangelho de hoje, onde Jesus conta uma parábola e a primeira coisa que Ele convoca é: olhai a figueira e as outras árvores, quer dizer, aprender a ver, a capacidade de enxergar. Eles têm olhos, mas não veem. Essa aí já é uma cegueira espiritual, é uma incapacidade de ter discernimento do Espírito, de tal modo que a gente pode ter grandes conhecimentos intelectuais, doutrinais sobre a fé, sermos doutores em tudo e não temos a capacidade de enxergar. É o que Jesus dizia a Nicodemos: não basta ser mestre em Israel, é preciso ter a capacidade do Espírito para enxergar, olhos do Espírito. Os santos tiveram essa capacidade, tiveram essa sensibilidade, porque o Senhor concedeu, porque eles foram atraídos e formados pelo próprio Pai e foram conduzidos a Jesus. Então agora Jesus fala: após então contemplarem a figueira e as outras árvores, vocês vão perceber que quando elas estão gerando brotos novos, que o verão está perto, aqui está um discernimento. Eu também digo a vocês também, quando virdes essas coisas acontecendo, que coisas? Todos esses anúncios catastróficos, apocalípticos que nós vimos e também refletimos sobre eles durante esses dias. Depois que vocês então virem essas coisas acontecendo, sabei que o reino de Deus está perto, o reino que renova todas as coisas, o reino que restaura todas as coisas, o reino que ressuscita todas as coisas, para aqueles e aquelas que permanecem fiéis ao Senhor. Então o Evangelho de Jesus vai dizer de hoje: quando virdes essas coisas acontecendo, sabei também que o reino de Deus está perto. Ver e conhecer. Duas artes muito importantes para a espiritualidade: ver e conhecer. E conhecer aqui não como capacidade intelectual somente, não isso, mas de um conhecimento que brotou, que foi gerado pela capacidade de ter olhos do Espírito para enxergar. Então aqui já é um conhecimento profundo, experiencial, de alguém que viu as obras do Senhor, de alguém que constatou a presença de Deus e agora então é testemunha ocular, porque viu e conheceu. E Jesus diz: antes que passe essa geração, todas essas coisas vão acontecer. Mas eu digo a vocês: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o tesouro da igreja está sendo ofertado a mim e a você. Novamente o mistério da liturgia nos é oferecido como um pão bem quentinho saído do coração de Jesus, para que comamos o pão da palavra. No princípio será doce, no estômago será amargo, mas também será a nossa salvação. E o que a palavra de Deus pede a mim e a você então nesse dia de hoje é ter a capacidade de enxergar, de discernir e de perceber a presença de Deus que passa constantemente em nossa vida. E vamos vivenciar com muita caridade o tempo do Advento, participando das novenas de Natal, nos preparando para recebermos novamente esta presença de Jesus em nossa vida, perceber que Ele veio no passado como um menino de Belém e que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a graça e que agora virá uma segunda vez como juiz para julgar os vivos e os mortos. E enquanto isso, eu e você viveremos essa tensão constante de cegueira e de visão, de tentações, de vitórias, de derrotas, mas permaneçamos firmes, pois é permanecendo firmes que sereis salvos. Aos meus irmãos teresenses aí da cidade de Santa Teresa, um grande fraterno abraço para vocês nesses 125 anos da presença de nossa província aí em terras teresenses.
Grande abraço, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Todos os santos e santas da Ordem Seráfica, rogai por nós. Paz e bem.